Pode se assentar. Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Que louvor maravilhoso, gente. Perdoa pela minha voz já meio arranhada, né? Mas nos últimos 3 cultos ela não estava assim. Só estou no 5º seguido. Então, e ainda mais com esse louvor, não tem como. A gente tenta, né? Ficar sentado e ficar só ouvindo, assim, só cantando baixinho. Mas eu não consigo, eu grito, eu falo alto. Por isso que eu já sento na frente. Quando eu sento lá atrás, aí eu canto meio desafinado e vou cantando alto e vou adorando. Aí eu atrapalho todo mundo que está na minha frente, né? Aí eu já sento aqui na frente que eu só atrapalho a equipe de louvor, eles já são bem afinados. Mas, glória a Deus, boa noite a todos. É um prazer estar ministrando aqui nesse culto. E há muito tempo que eu não pregava aqui, não faz tanto tempo, mas para mim já faz muito. Eu não costumo ministrar nos cultos da noite do domingo, porque são os horários que nós temos células, as coisas que nós temos para fazer. Eu sou, na verdade, do culto de jovens, do culto de sábado, mas eu fui importado para estar aqui essa noite, né? E por isso eu ministrei, eu e o Valdir, né, fizemos uma dobradinha desde ontem à noite. Ontem à noite, os 2 cultos da manhã e esses 2 cultos da noite. E a cada culto, Deus tem operado milagres. A cada culto, a presença do Senhor tem se tornado algo evidente. Porque, como eu disse, nós não cantamos para o vazio. Não são palavras ao vento, né? Tem a música, né? Nós não estamos cantando, jogando palavras ao vento. Mas nós temos falado com Emanuel. Deus conosco, Deus presente, aquele que caminha no meio de nós, aquele que habita no meio dos louvores do seu povo. É esse Deus que nós louvamos. E é um prazer muito grande estar aqui com os meus irmãos que estão aqui cantando, louvando ao Senhor e ouvindo a voz do Senhor. É muito bom estar aqui, eu estou muito feliz, o meu coração está muito alegre em poder adorar a Deus com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Há 2 domingos atrás, eu dirigi o culto, não é? E o pastor Gilson pregou. E durante a palavra dele foi muito impactante para mim. E ele falou... Na verdade, ele anunciou, não sei se ele já havia anunciado antes nesse culto, mas ele anunciou que esse é o ano do discipulado. É o ano onde a nossa igreja vai dar um foco maior sobre o discipulado. E por isso estamos participando do EDD, por isso estamos tão envolvidos. Eu quero falar alguma coisa para vocês sobre o discipulado. Vou falar sobre a minha vida, na verdade. Na minha vida, eu tive muitas pessoas que me ensinaram algumas coisas. Tive muitos mentores, pessoas que me ensinaram desde quando eu nasci, em 84, no dia 22/10 de 1984, né, quando eu nasci, eu tenho aprendido algumas coisas. Algumas pessoas me ensinaram a falar, né, mas falar não é assim, que alguém chegou e falou, falar é assim, você fala e fala essa palavra. Não, eu talvez observando as pessoas falando, olhando como elas falavam, como eram as palavras, eu fui juntando e fazendo, e eu vejo que como tem criança, quando a gente está perto de um bebê, a gente fica meio bobo, né? E a gente vê o bebê falando dadá, a gente fica dadá junto, dedé, dudu, né? E assim nós vamos desenvolvendo, auxiliando essa criança na fala. E assim eu aprendi, vendo as pessoas e aprendendo com as pessoas. Eu tive um momento que eu aprendi a caminhar, a andar. Eu aprendi a andar. Eu fui andando e talvez eu fui engatinhando. Na verdade, eu não engatinhava, eu ia me arrastando assim, né, com as pernas para frente, ia me arrastando e sujando todas as minhas fraldas, né? Mas teve uma hora que eu não dava mais para se arrastar, eu tinha que andar. Aí eu levantava e começava a tentar andar, e eu não me lembro, mas com certeza a minha mãe dava a mão para mim, e ela me ajudava, e eu ia dando os passinhos lentos, curtinhos, desequilibrados, mas ali ela me ajudou e cuidou de mim. E outras pessoas, eu me lembro já, né, que no pré, a minha professora Edilma já faleceu, hoje ela já é uma pessoa, já está falecida, mas ela me ensinou o alfabeto. Ela falou, me mostrou o B, o A,
Eu não aprendi direito a escrever, mas a ler eu aprendi, né? Mas ela ensinou que se juntar o B com E dá B, e assim por diante. E assim foi. Alguém me ensinou na área financeira, na área profissional também. Eu tive algumas pessoas que me ensinaram a mexer com o computador. Eu tive uma pessoa que teve que me ensinar a mexer com a calculadora. Por incrível que pareça, a gente não nasce nascendo, exceto as crianças de hoje em dia, né? As crianças de hoje em dia, com 3 anos, já chega, liga o computador, mexe o mouse, abre o navegador de internet, não sabe ler, não sabe escrever, mas aperta a letra J lá no Google, aí aparece jogos, ele vai e vai mexendo. Isso é uma criança de 3 anos, já sabe fazer isso tudo. Eu, para aprender a mexer na calculadora, fui depois de velho, né? Eu mexendo assim, em celular, essas coisas. Mas alguém me ensinou. Alguém me ensinou a administrar, alguém me ensinou a ser um profissional, alguém me ensinou a trabalhar. E eu tive muitas pessoas que me ensinaram muitas coisas. Mas pai, eu só tive um. Na verdade, eu tive 2. Eu tive 2 pais. O meu pai, Celso, que foi quem me gerou, quem me pôs no mundo, né? Ele me ensinou muitas coisas. Ele era meu pai. Ele é meu pai. Ele ainda está vivo. Mas eu não quero falar do meu pai carnal. Eu quero falar de uma pessoa que dedicou a sua vida em me dar tudo que eu tenho, em me dar o melhor, que foi o meu avô. E eu tive o meu avô, que é o Sr. Leonel. O Sr. Leonel faleceu no ano passado, né? E ele foi um pai para mim. Meu pai e minha mãe nunca se casaram. Eu nasci quando eles eram muito jovens mesmo. E aí não tinham nem condições de ter uma família junto, e não deu certo o relacionamento deles depois que eu nasci. Eles nem continuaram namorando. E o meu avô, ele não apenas me criou, mas ele dedicou a vida dele em me criar. Eu me lembro, que em 80 e alguma coisa, né, eu não lembro a data também, se é pedir demais, mas Campo Grande teve uma crise, né, uma crise da agropecuária, que não tinha leite em lugar nenhum e não tinha carne em lugar nenhum. Quem se lembra dessa crise em 80? Nem sei a data, mas você se lembra. E faz tempo, né? Mas assim, não tinha carne em lugar nenhum, não tinha o que comer, não tinha leite. E as crianças tinham que tomar leite, né? E não tinha. Aí eu me lembro ainda, que o meu avô pegava a bicicleta dele, e nós morávamos lá depois do Tiradentes, lá num bairro bem afastado, e ele, lá no Tiradentes, na verdade, ele no Arnaldo, e naquela época o Arnaldo era bem longe, né? Hoje é pertinho, mas antes era longe, não tinha ônibus, não tinha nada. E o meu avô pegava a bicicleta, não tinha nem luz quando nós mudamos para lá. O meu avô pegava a bicicleta dele, ia lá para a saída de Sidrolândia de bicicleta, numa fazenda que tem para lá, e lá ele conseguia leite. E algumas vezes ele ia lá comprar leite e não tinha. Aí ele voltava sem leite. Aí ele ficava, eu imagino que a aflição dele por não ter conseguido aquele leite para mim, e ele dava um jeito, e ele via, pedia emprestado. Eu me lembro também que em alguns momentos ele acordava bem cedo. Quem viveu nessa época sabe, talvez 4 horas da manhã, talvez 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, para ser a primeira pessoa a estar na porta do mercado para comprar leite. Ele era a primeira pessoa. E todos os dias, quando eu fui crescendo, todos os dias de manhã, eu tenho as melhores recordações da minha vida. São por causa do meu avô. Eu me lembro que ele ficava sentado lá ele não dormia à noite, mas ele dormia sentado na cadeira de fio, né? Tudo que ele ficava acordado, dormia cedo, mas não dormia. E acordava de madrugada, mas ele ficava o dia inteiro sentado na cadeira de fio, lá depois que ele se aposentou. Mas todos os dias de manhã, ele me dava R$1, né? Quando eu estudava lá no Oswaldo Cruz, na 5ª série, ele me dava R$1. E aquele R$1 dava para eu comprar um pastel e um copo de café com leite, né? E todo dia ele me dava aquele dinheiro, e ele cuidava de mim, e ele me ensinava as coisas. Eu aprendi várias coisas com o meu avô. Com meu pai também aprendi muitas coisas, apesar dele não ser tão presente quanto eu desejava que ele fosse. Mas o meu avô foi quem esteve mais perto. Eu aprendi, por exemplo, que a vida é muito curta. É muito curta para você desperdiçar. E ele sempre viveu a vida dele com alegria. Eu vi ele triste 2 vezes. Uma vez foi quando faleceu o irmão dele, né? E a outra vez quando faleceu o sobrinho dele. As 2 vezes que ele ficou triste, nunca o vi chorando,
mas ele estava sempre otimista, sempre feliz, sempre dizendo, vamos lá, emprego sai, ele perdeu o emprego acaba, mas logo vem outro. Dinheiro acaba, mas logo a gente trabalha e consegue mais dinheiro. Mas nós temos que valorizar aquilo que Deus nos dá. E meu avô sempre viveu assim. Então foi esse homem que eu tenho como um pai. Eu tenho como uma pessoa que me ensinou os princípios da vida. Ele me ensinou, eu nunca vi o meu avô mentindo. Nunca. Se ele mentia muito bem, que eu nunca percebi, né? Mas ele nunca mentiu. Ele nunca enganou as pessoas, ele nunca se fez passar por ninguém. Ele sempre foi uma pessoa honesta, que trabalhava, que pagava o preço e que deu duro para conseguir tirar a nossa família da situação que estava. Que eles vieram lá da Bahia, né? Veio ele, todo mundo, um monte de filho, para passar uns apertos aqui. E hoje, graças a Deus, a situação da nossa família é um pouco melhor. Mas eu me lembro dos apertos que ele passava. Mas o que eu estou dizendo? Que o discipulado, ele é isso. Ele não é apenas você ser mentoreado por alguém. Você aprender com as pessoas, você aprende com todo mundo. Você aprende. Alguém te ensina uma coisa, alguém te ensina outra, mas é você dedicar a sua vida por alguém. Assim como meu avô se dedicou. E na vida espiritual, assim como na vida carnal, eu tive 2 pais também, né? Eu tive o pastor Domício, que toda vez que eu prego, eu sempre falo e eu sempre vou falar, que ele foi uma pessoa que caminhou comigo. Ele foi o meu pai na fé. Ele é quem estava aqui e caminhou comigo na minha adolescência. E eu me lembro da adolescência que cada dia, né, eu tinha um pensamento diferente. E eu ligava para ele assim, 10, 11 horas da noite, 11h30 da noite, eu ligava na casa dele. E eu falava, tá dormindo? Ele falava, não estou, né? Agora você já está falando comigo. Aí eu falava, olha pastor, Deus falou comigo e tal. E daí na outra semana, eu ligava para ele e falava, pastor, Deus falou comigo, só que já era outro assunto totalmente diferente, né? E ele sempre estava lá comigo, para caminhar, para falar, para me aconselhar, para pagar o preço pela minha vida. O pastor Domício me ensinou como era importante você ler muitos livros. Ele sempre leu muitos livros e ele sempre me cobrou disso. Ele falava, quantos livros você já leu esse mês? Aí eu, então, ele falava, não, você tem que ler pelo menos um por mês. E aí você lê revista, você lê jornal, e ele sempre me falou, sabe por quê? Porque senão o mundo vai passar e você não vai ter aprendido nada. Então vamos busque o conhecimento. O pastor Domingos foi aquela pessoa, aquele pai que me estimulou ao crescimento básico. Mas eu também, depois que ele foi embora para os Estados Unidos, eu tive o pastor Ronaldo, que é aquela pessoa, o pastor Ronaldo, ele esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Ele esteve lá comigo, ele caminhou comigo, ele pagou o preço por mim. Ele esteve acordado comigo quando meu avô faleceu, ele estava lá comigo. Ele estava do meu lado. Aí eu falava, não precisa não, pode ir embora já. Ele falava, não vou embora. Se não for embora, você está aqui. E ele falou assim, o que seu avô sempre falava? Meu avô falava assim, não importa tudo o que passasse. Ele falava assim, então tá bom. Né? Então tá bom. Essa era a frase do meu avô. E o pastor Ronaldo falou, então essa frase é minha também. Então tá bom. Né? Aí ele sempre fala comigo assim. Ele puxa a minha orelha quando eu preciso. E ele gasta tempo para cuidar de mim, não para me ensinar, mas para cuidar. E ele é uma pessoa que cuida de mim. Ele é o meu discipulador, a pessoa a quem dedica a vida dele para me fazer crescer. E o personagem de hoje, na verdade são 2 personagens, no Atos 9, é Saulo. Não vou falar muito sobre ele, mas Saulo, assim como eu, ele teve 2 pessoas que dedicaram um pedaço da sua vida para fazê-lo crescer. A pessoa mais conhecida que cuidou de Saulo, de Paulo, foi Barnabé. Todo mundo conhece Barnabé. E tem até uma pregação muito boa chamada O Fator Barnabé. Talvez você já ouviu através do pastor Eibe, ou através do pastor Gilson, ou através de um DVDzinho que a gente assiste, ou através do vídeo, ou através do Yuri, que já pregou também, ou o pastor Ronaldo, não no mesmo culto. Mas eles já ministraram em várias vezes. Eu já vi eles pregando, eu já preguei e várias pessoas já pregaram. Se você olhar na internet, tem muitas palavras falando sobre o fator Barnabé, que é um homem tremendamente usado por Deus. Mas a palavra o tempo que eu quero dedicar hoje é sobre um homem não muito conhecido,
um homem que a Bíblia fala pouco sobre ele. Esse homem é Ananias. Ananias. Um homem que dedicou a sua vida, dedicou uma parte da sua vida para que o apóstolo Paulo, hoje conhecido como apóstolo Paulo, crescesse. Para que esse homem cumprisse o chamado de Deus para a vida dele. Então vamos lá? Atos capítulo 9, do versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que é o cristianismo, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. É sobre esse Saulo, esse homem que nós estamos falando. Um homem que a Bíblia diz que ele respirava morte. Já pensou? O cara estava nervoso, né? Que o cara respirava morte. Ele respirava morte. Ele perseguia. Ele era um homem perseguidor da igreja. Ele era praticamente um terrorista, né? Como foi dito agora aqui. Ele era praticamente um terrorista, porque onde tinha igreja, ele ia lá para acabar com aquilo. Ele ia acabar com aquela reunião. E se precisasse prender todo mundo, ele prendia. Se precisasse matar, ele até matava. A palavra não diz, mas lá em Atos capítulo 7, se eu não me engano, a referência, mas acho que é Atos 7, que fala sobre a morte de Estevão. E a palavra fala que quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava presente. Eu não sei, e eu já preguei sobre isso, eu não sei se ele ajudou a matar, mas ele estava lá. Então ele podia até não ser um assassino, mas no mínimo ele era cúmplice de um assassinato. E era esse homem que Deus tinha um plano para a vida dele. E foi para a vida deste homem que Deus levantou Ananias. Um homem simples, um homem não muito falado, um homem não muito conhecido. E é desse homem que nós vamos falar. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você, Saulo, lutar contra a igreja, contra a minha igreja. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vá à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos eu tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo,
o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. O título dessa mensagem é: servir a Deus exige coragem. Tem que ter coragem, meu irmão, para servir a Deus. Você pode até cumprir um protocolo, você pode até vir aos cultos, você pode até ir à igreja, você pode até fazer uma obra social aqui e uma obra ali, mas servir a Deus de verdade, meu irmão, isso exige coragem. Sabe por que exige coragem? Porque exige renúncia. Exige renúncia. Quando Deus falou para Abraão: sai de tua tenda e do meio da parentela, e eu vou te mostrar as estrelas do céu, eu te darei, tudo isso exigiu coragem, porque Abraão tinha que sair da sua área de conforto, porque ele tinha que sair do meio daqueles em que cuidavam dele. E talvez essa noite o Senhor está exigindo de você: saia da sua zona de conforto, saia do lugar aonde é quentinho, saia dessa rotina de apenas ficar vindo à igreja, recebendo, bebendo, e assim tá bom, e até talvez ofertando, devolvendo seu dízimo, mas voltando para sua casa e vivendo a sua vida como ela é. Vivendo a vida como ela é. Deixa a vida te levar. Para servir a Deus, precisa ter coragem. E você tem que ter coragem. Primeiro Ananias, ele teve coragem para falar do amor de Deus para Saulo. Rapaz, já pensou? Se Deus fala para você, Deus fala para você assim: vai lá no EL, lá, né, no pessoal que está explodindo o jornal, no pessoal do movimento islâmico, vai lá, fala de Deus para aquele povo lá, fala do amor de Jesus para eles. Já pensou se Deus exige isso de você? Sabe aquele pessoa, sabe aqueles ditadores, aquelas pessoas que têm destruído tudo, que têm massacrado em nome da sua religião? Vai lá e fala. Mas Ananias e alguns missionários, sim, correm o risco de morte, tem a sua vida em jogo, mas talvez você tenha a sua vida social em jogo, é a sua reputação que está em jogo. Talvez você, quando tem que falar de Deus para uma pessoa, você treme, não porque é a sua morte, mas porque talvez as pessoas vão te discriminar por você ser um cristão, as pessoas vão achar que você é bobo porque você é um cristão. E quantas vezes no início da minha conversão, as pessoas vinham e falavam comigo, e falavam: cara, eu estou com muito problema na minha casa, eu tenho tanta coisa lá, e o casamento dos meus pais, e o dinheiro lá em casa não tem mais, e eu simplesmente dava um tapinha nas costas dele e falava: é assim mesmo, mas passa, logo melhora. Rapaz, ninguém queria ouvir isso, as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus, e eu não anunciava essa palavra, porque eu tinha medo de morte, mas não a morte física, mas a morte social. Eu achava que se eu falasse isso, as pessoas achariam que eu era um fraco, que eu era um bobo, que eu era um cabeça fraca, que eu simplesmente era um manipulado por pastor, não é assim? Você vai lá na igreja e fica dando dinheiro para aqueles caras lá, e eu ficava com medo, eu tinha medo das pessoas pensarem isso de mim. Até que um dia eu tive um encontro com Deus, e tudo mudou. Mas a primeira característica de um crente que tem coragem para obedecer a Deus, é que ele obedece a Deus. Você pode ouvir a voz de Deus e não obedecer. Ouvir e obedecer são duas coisas totalmente diferentes. É diferente. Você ouvir, você obedecer é diferente. Eu ouço a Deus o tempo todo. O tempo todo. Seja no meu tempo a sós com Deus, no meu TSD, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou lendo um devocional, quando eu estou lendo um livro, quando eu estou orando, ou seja, quando eu trabalho no escritório da igreja, o escritório fica depois da Barão, e o estacionamento que nós paramos os carros é aqui.
né? Então, nesse trajeto, eu vou passando por esses mundos de utilidades aqui, aí eu vou ouvindo aquelas músicas, né? Aí você vai e ouve uma, ouve outra, e eles disputam. Eu não sei como é que é o critério que eles selecionam. Eu acho que eles pensam assim, a música que incomodar mais eu vou pôr, né? E eles vão pondo. E aí você acha, rapaz, essa é ruim, hein? Aí você vai no outro, é uma pior. Aí você vai no outro, consegue superar. Aí você chega no Magazine ali, aí você fala, não sei qual que é pior. Mas até através da música, dos profetas, né? Os profetas não, dos poetas, né? Um dia vão ser profetas. Mas dos poetas do tempo moderno, esses são os poetas que nós temos. Através deles, Deus fala comigo também. Seja através de um filme, quando eu ouço uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa, Deus fala comigo. Seja através de uma conversa, e eu citei que o Rogério, eu conversando com o Rogério essa semana, eu fui tremendamente abençoado. Tremendamente abençoado. Seja quando eu converso com o Gui, quando eu converso com o Valdir, quando eu converso com o pastor Ronaldo, quando eu converso com várias pessoas, eu sou ministrado. Deus fala comigo. E Deus também fala com você. Talvez você não tenha tanta percepção, mas o Espírito Santo está sempre falando com você. O Espírito Santo está sempre te incomodando. Talvez você ouve a voz de Deus, e você ouve, Deus vai te incomodando, e você fala, poxa, eu podia fazer tal coisa, mas não faz. Ouvir é diferente de obedecer. Ouvir a voz de Deus é diferente de obedecer. Mas talvez você nem ouve a voz de Deus. Aí já é outra coisa. Se você não ouve a voz de Deus, essa é a noite de você começar a ouvir o Senhor, de você afinar o seu ouvido espiritual e ouvir a voz de Deus. Deus fala. Deus fala. Eu acredito num Deus presente. Como eu disse no começo, o nosso Deus não é o vento, não é um pedaço de pedra, não é um toco. O meu Deus é o Deus vivo, é o Deus que opera. Não é um Deus, eu não acredito que Deus está lá, escorado lá no jardim do Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal, ou na árvore da vida, e está observando só, e está olhando a nossa vida e falando, isso aí não vai dar certo não. Falei, não deu certo. Né? Eu não acredito que Deus está olhando assim, falando, olha o que vai dar, olha onde vai parar, e aí eu falei, não deu. Não é isso não, o meu Deus é o Deus que está aqui do meu lado, e está andando, e eu estou entrando num caminho errado, e Ele está falando, não é esse caminho não, rapaz, você não está vendo? Fala comigo que eu vou falar com você. Eu vou te ensinar. O meu Deus é um Deus presente. É um Deus que fala. É um Deus que opera. E obedecer a Deus, como eu disse, não é a mesma coisa que ouvir. A gente ouve muitas coisas, mas não obedece. Eu me lembro quando a minha mãe falava, vai arrumar seu quarto. Eu falava, tá bom, mas não ia. Né? Ela falava, vai fazer tarefa. Eu falava, aham, mas não ia, né? E às vezes lá em casa a Aline fala assim, ela fala, porque você não me ajuda, você não, olha aqui as suas coisas que você tem que fazer e tal. Eu falo, então, não fiz, mas também não faço, né? E assim vai. Obedecer é diferente de ouvir, você pode ouvir, mas obedecer é uma escolha, Você tem que estar disposto a obedecer à voz do Senhor. Obedeça ao Senhor. Segunda característica de um discípulo do Senhor é que ele é capaz de perceber a vontade de Deus até nos detalhes. Você tem que obedecer a Deus, mas você tem que entender os detalhes de Deus. E eu quero ler com você de novo, lá em Atos ainda, nos versículos... No versículo 11, diz o seguinte, o Senhor falou com Ananias, levanta-te, vá à rua chamada direita, não é qualquer rua, tá? É a rua direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Quanta informação Deus deu, pois eis que ele está orando. Quer dizer que é o seguinte, mesmo se ele fosse na rua direita, se ele fosse na casa de Judas, achasse um outro homem de Tarso, que também chamasse Saulo, mas não estivesse orando, não era o homem certo. Esse homem estava
orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que te tornasse a ver. Nosso Deus é um Deus de detalhes. O meu Deus não é um Deus estabanado, não é um Deus do acaso, não é um Deus que vai fazendo as coisas. A ciência briga, eles ficam tentando dizer que a nossa vida é um acaso, é uma loucura muito louca, né? Num acaso em si mesmo e que deu certo. É uma coincidência que deu certo e que é uma série de coincidências. Eu não acredito nisso. Eu acredito no total domínio de Deus. Eu acredito na total sabedoria e soberania do Senhor sobre os tempos, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. A maior prova disso é a minha vida e a sua vida. Se você olhar, olha a sua vida, alguns anos atrás, talvez em algum momento, um momento de dificuldade, e que você até chegou a duvidar de Deus. Rapaz, cadê Deus? Será que Deus existe? Onde está o Senhor? Onde está? Agora você olha, o Senhor estava do seu lado, cuidando de você, te protegendo. Quantas situações, se não fosse Deus, onde você estaria? Se não fosse a misericórdia do Senhor, onde estaríamos agora? Onde estaríamos? Perdidos em nós mesmos, ou então, não sei qual catástrofe, qual tragédia nós estaríamos envolvidos, mas a mão do Senhor sempre esteve sobre nós. Quando não é a nuvem nos protegendo do sol, é a tocha de fogo, é a coluna de fogo guiando o nosso caminho durante a noite, tirando as trevas. O Senhor sempre esteve conosco. E o nosso Deus não é um Deus do acaso, Ele não é um Deus que vai fazendo. Às vezes você está aqui e nessa noite você está pensando na sua empresa ou no seu negócio, você fala, rapaz, eu fiz um negócio essa semana, eu fiz um acordo com uma pessoa que eu não devia fazer, eu não pensei direito, eu entrei numa sociedade, rapaz, que burrada que eu fiz, porque não ouviu a voz do Senhor. Talvez seja num relacionamento, seja em alguma coisa que você foi entrando e foi virando uma confusão, e quantas pessoas já se machucaram, quanto tempo perdido, quanta dor de cabeça, quanta noite de sono que você perdeu, porque não esperou os detalhes do Senhor, não ouviu os detalhes do Senhor. E a terceira característica é que ele tem que ter paciência para esperar os detalhes de Deus. Você tem que ter paciência, você tem que ouvir a Deus, você tem que obedecer a Deus, você tem que ouvir os detalhes, mas você também tem que ter paciência. Paciência. Às vezes você está colocando as mãos entre os pés e fazendo cada coisa e entrando numa roubada atrás de outra e uma bola de neve está se formando porque não tem paciência para ouvir a voz do Senhor. Nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que faz, é um Deus que age, mas nós temos que ter paciência. E eu contei aqui, acho que no domingo passado, que são 16 anos. Foram 16 anos em que eu tenho orado pela conversão da minha família. E toda vez que tem um apelo, eu sou o primeiro a estar aqui. Ontem, o Valdir fez um apelo aqui, eu fui o primeiro a me ajoelhar. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu acredito que Deus vai sarar toda a minha família. Mas durante 16 anos, eu tenho orado, eu tenho pago preço, eu tenho jejuado, eu tenho testemunhado, e alguns dias eu ficava até irritado. Eu chegava de um retiro e eu chegava no fogo, sabe? Você vem naquele retiro assim, uma adolescente, faz 15 anos, 16 anos, 17 anos eu tinha, e eu chegava assim, cuspindo fogo e falando, rapaz, eu vou conquistar essa cidade inteira, me segura, né? O diabo até se escondia, ele ia se esconder assim e tal. Aí eu chegava na minha casa, eu chegava todo animado, aí o pessoal falava, chegou o crentinho. Aí todo aquele fogo que eu estava, eu falava, um balde de água fria. Ou então, eles me desanimavam, falavam, e aí pastorzinho, como é que é? Ou então as pessoas falavam, e cadê Deus? Deus existe mesmo? E começavam a fazer chacota comigo, chacota. E teve alguns momentos, e eu já compartilhei, que a minha família me colocava em situações constrangedoras para provar a minha fé.
colocava em situações constrangedoras. Chegou ao ponto de um parente, eu não vou citar quem, que ele vai se converter e daí vai passar vergonha depois. Aí eles vão ficar falando, era esse aí, né? Mas chegou a um tempo, eu com 14 anos, você imagina, 14 anos. Me trancaram num quarto, jogaram um monte de revista de mulher pelada dentro. Falaram, vamos ver se é crente mesmo. Você não vai nem folhear, né? Aí eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa casa? Aí eu chorava, aí eu orava, aí eu falava. E foi isso. Não que eles achavam que eu ia folhear a revista, mas era para humilhar mesmo. Para falar, você não quer ser crente? Então você vai ser crente mesmo. Aí um dia, eu estava lá em casa, e a minha mãe me ligou 5 horas da tarde. Ela falou assim, você vai na igreja hoje? Falei, não vou. Aí ela falou assim, tá, só isso. Aí depois deu 9 horas da noite, 9h10, ela me ligou, eu me lembro muito bem, foi 9h10, ela me ligou e falou assim, só tô te ligando para informar que a partir de hoje eu sou sua irmã também. Eu falei, eita, como assim, mãe? Aí a minha mãe, num dia em que eu não estava aqui, depois de 16 anos orando, eu tentei forçar, eu tentei falar, eu tentei brigar, eu bati o pé, eu levava livro, eu falava, mãe, mas o que falta, mãe? Eu não falo palavrão nessa casa, eu cuido de todo mundo, eu não desonro ninguém, eu honro meu pai e minha mãe, eu obedeço todo mundo aqui, mas algo faltava. E um dia ela chegou, ela veio sozinha, procurou um dia que eu não viria na igreja, aí ela chegou, ela perguntou, quem que prega hoje? Se fosse o Domício ou o Ronaldo, ela ia embora, ela falou. Aí, não é nenhum dos dois. Né? Ela não falou no culto, mas ela me falou depois. Era o pastor Djalma. Pastor Djalma que ia dar a palavra. E a Erenice, eu vi ela aqui, não me lembro aonde. Tá ali. Ela deu testemunho dela. E naquele dia, sem falar com ninguém, a minha mãe veio, recebeu Jesus no seu coração, entregou a sua vida a Jesus. E em novembro, ali no batistério, ela disse o seguinte, e eu vou me lembrar dessa frase para sempre. Ela disse assim, e hoje eu não tenho vergonha de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. 16 anos, não foram 16 dias, não foram 10 anos, foram 16 anos, sofrendo, chorando, cada batismo que tinha, eu chorava, falava, um dia minha mãe vai batizar. Um dia vai ser ela. E eu orava, eu falava, quando que vai ser, Deus? Quando que vai ser? Quando que vai ser? Mas para servir a Deus, você tem que ter paciência. Tenha paciência, confia no Senhor, descansa no Senhor e recebe a palavra do Senhor para a sua vida. O nosso Deus é o Deus presente. É o Deus que faz. Ele não é um Deus que está olhando o seu sofrimento. Ele não fica olhando as suas lágrimas e falando assim, isso aí logo passa. Não, Ele está sofrendo junto com você, porque Ele te ama. Esse Deus é quem nós temos. E Ananias, ele teve paciência para ouvir a voz de Deus. Porque você já pensou, se ele fizesse a coisa na hora errada, se ele não tivesse paciência, ele poderia muito bem ir lá em Paulo e falar assim, Paulo, você que é crente, você vai se converter a Jesus. O que Paulo ia fazer? Ou matar ou prender. Se ele não fosse no momento certo, não ia dar nada certo. Ele ia ter embananado. E às vezes na nossa casa, a gente tenta fazer a coisa certa na hora errada. E não respeitando o plano de Deus, não respeitando o tempo de Deus, sabe? A gente quer falar e quer fazer do método errado e quer enfiar Jesus por goela abaixo das pessoas e vai fazendo e vai falando e nada dá certo, nada dá certo. Tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de viver e há tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. Última característica que nós podemos encontrar na vida de Ananias é que ele crê no poder de Deus para transformar as pessoas. Eu quero que você... Eu tenho uma frase que eu sempre digo, eu já disse 5 vezes, só esse final de semana eu já disse ela, mas toda vez que eu dou aula no curso de liderança eu repito de novo, sempre que eu prego em um lugar que eu tenho uma temática parecida, eu repito essa frase. Mas você não é Deus. Por incrível que pareça, você não é Deus.
por incrível que pareça, eu não sou Deus. Então eu quero que você repita comigo. Eu não sou Deus. Eu falei meio, vamos de novo. Eu não sou Deus. Você não é Deus, mas às vezes você quer ser. Sabe quando que você quer ser Deus? Quando você quer definir quem se converte e quem não se converte. Quem pode e quem não pode. Às vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim, não, essa pessoa tem tudo. Ele tem carro bom, ele tem uma casa boa, ele ganha muito dinheiro, ele tem fazenda, ele tem uma família boa, ele tem tudo. E eu quero te dizer, essa pessoa, na verdade, não tem nada. Não tem nada, porque não tem Deus. Não tem Deus. E Deus, somente Deus, pode transformar a vida das pessoas. Aí você olha para as pessoas e diz, não, essa pessoa não tem... E eu até falo para mim, olha para você, como você era antes. Talvez você era uma pessoa que podia até ter tudo. Você tinha bons amigos, você tinha bons relacionamentos, você tem uma família boa, tinha algumas posses. Mas enquanto você não tinha o que há de mais precioso e o que há de mais importante, que é o Senhor, você não tinha nada. Nada. Eu tinha uma vida legal antes de me converter. Eu tinha muitos amigos, era legal na escola, era popular lá no meu colégio, tinha os meus amiguinhos lá e tal, eu andava de skate com eles, e a gente andava o dia inteiro, e se deixasse a noite inteira também, e ficava andando e fazendo as coisas e tal, e eu parecia uma pessoa feliz, parecia um adolescente feliz, mas eu não tinha nada, porque eu não tinha Deus. Então, quando você olhar para uma pessoa, quando você olhar para aquela pessoa e você dizer, ele já tem tudo, pense bem, ele tem Deus? Se ele não tem Deus, ele não tem nada. E às vezes nós olhamos também para algumas pessoas e falamos assim, essa pessoa aí é impossível se converter. Rapaz, esse cara é o primeiro que afronta, ele é o primeiro que faz chacota, ele é o primeiro que zomba do nome de Deus. E aí, filho, beleza? Tá pregando aqui. Ele é o primeiro que zomba do nome de Deus. Aí você olha para ele e fala assim, esse cara nunca vai se converter. Esse cara nunca vai admitir que Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu quero te dizer mais uma vez, você não é Deus. Você não é Deus. E para finalizar, eu quero que você leia comigo de novo o versículo 3. Versículo 3, Paulo, no começo do texto, ainda estava perseguindo os cristãos, respirava a morte, respirava perseguição, estava lá dando trabalho mesmo para a igreja, né? Aterrorizando todo mundo. Aí ele estava andando, ele estava indo no seu caminho. E o versículo 3 é muito importante, E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe falava, que era Jesus. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era uma pessoa que podia até aparentar ter tudo, mas ele não tinha nada. Paulo, aquele homem terrível para a igreja, teve um encontro com Deus. E eu quero finalizar falando para você que o nosso Deus é um Deus de repente. Mas não é um Deus de repente porque ele é desorganizado. Ele é um Deus de repente porque ele tem domínio sobre o tempo. Ele é o Deus que é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. O nosso Deus é um Deus de repente para nós, que somos limitados, mas para Deus está tudo sob controle. Deus irá ser glorificado hoje, ontem e sempre, e eternamente. De repente, Saulo teve um encontro com Deus. De repente, a situação dele foi mudada. De repente, a vida dele foi transformada. E eu quero dizer para você que, de repente, Deus vai operar um milagre na sua casa. De repente, Deus vai operar um milagre na sua família. De repente, Deus vai operar um milagre na sua vida financeira. Você pode olhar e falar, rapaz, eu devo mais de 100 mil. De repente, é de repente. Sabe por quê?
Porque você tem que estar andando em direção ao Senhor. Continue caminhando, continue perseverando, que de repente a sua situação irá mudar. De repente, não foi de uma hora para outra não. De repente a minha mãe me ligou e falou assim, agora eu sou sua irmã. Mas aí de repente ela me ligou e falou assim, eu tenho um câncer. De repente, foi de uma hora para outra. Aí de repente de novo, ela me ligou e falou, fui curada. Eu fui curada. Não foi uma coisa programada, foi de repente. De repente, o Senhor apareceu. De repente, o poder sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida. De repente, o favor do Senhor estava sobre mim. E de repente, o favor do Senhor estará sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre a sua família. E eu falei nos outros cultos, eu vou falar de novo. Eu tenho um primo que ele há 30 anos, tá? Não é 10 dias, não, 30 anos que ele é dependente químico. 30 anos destruindo a sua vida. 30 anos machucando toda a nossa família. 30 anos que ele tem sido escravo. Mas eu creio que de repente o Senhor vai falar com ele. De repente, ele vai ter um encontro sobrenatural com Deus. E de repente, ele será um homem grandemente usado pelo Senhor. Porque o meu Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus não é um Deus que age conforme o natural. O pastor Valdir falou, o nosso Deus é um Deus sobrenatural. E é para esse Deus, é nesse Deus que eu estou falando. E eu quero que você se coloque em pé agora. Diante desse Deus, apresente agora a sua vida diante do Senhor, apresente a sua súplica, apresente a sua situação, apresente a sua necessidade. Você não é aquela criança que quando o pai chega em casa, ele vem com a mãozinha dada assim e fala assim, pai, o que você trouxe para mim hoje? Isso é bonitinho até, mas você é aquela criança que quando o pai chega em casa, você abraça ele e fala assim, pai, como eu te amo, como eu tenho saudade do Senhor. Por que o Senhor demorou tanto? É assim que o Senhor espera que nós estejamos na presença dEle. Papai, eu te amo tanto. E a palavra de Deus diz, pode um filho pedir pão ao pai e ele lhe dará pedra? Não. Se nós, que somos carnais, não damos pedra ao nosso filho, imagina Deus, que é perfeito e nos ama mais do que tudo. Deus te ama, e Ele não quer ver você sofrendo, Ele não quer ver você aprisionado, seja com uma enfermidade, seja com uma situação financeira, seja na sua família, ou seja no seu pecado, seja naquele pecado que te escraviza há muitos anos, e às vezes você vai orar, quando fala em família, o inimigo vem e te acusa, e fala, quem é você para falar de família? Quem é você, homem, para falar de casamento? Quem é você, mulher, para falar de família? Quem é você? Isso é a palavra do diabo. Deus está dizendo, você é meu filho amado. Meu filho amado. E é esse Deus, o nosso Pai, o nosso discipulador, aquele que cuida da gente, aquele que se dedica em cuidar de nós. É diante desse Deus que você vai se apresentar agora. Se apresente diante do Senhor. Se apresente diante do Senhor. Apresente a sua vida diante do Senhor. Clame a Deus. Clame a Deus. Clame a Deus. Peça para que o Senhor sare a sua família. A palavra nos diz que o Senhor nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, ele buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, inclinarei a minha face e sararei a sua terra. O Senhor quer sarar a nossa terra, o Senhor quer sarar a nossa nação, o Senhor quer sarar a nossa cidade, o Senhor quer sarar a sua casa, o Senhor quer sarar a sua família. Busque ao Senhor,
clame pelo nome dEle, humilhe-se diante do Senhor. Você já se humilhou por tanta coisa, você já se humilhou por causa de um emprego, você já se humilhou por causa de dinheiro, você já se humilhou por causa de uma namorada ou de um namorado. Se humilhe diante do único que é digno da nossa humilhação, do único que é digno da nossa súplica. Esse é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ore agora. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor aqui em Campo Grande, como filhos do Senhor, queremos clamar ao nome do Senhor, ao sangue de Jesus, que tem poder para sarar, que tem poder para curar, ao nome de Jesus, que sara, que liberta, esse sangue também, que nos lava de todo o pecado. É sobre esse sangue, Deus, que nós clamamos. Sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder para me libertar de todo o pecado, de toda acusação. É sobre esse sangue que eu fui lavado, e na autoridade do nome de Jesus, que nós repreendemos todo o mal, toda ação maligna, toda ação demoníaca, toda ação do inimigo mesmo em nossa vida, em nossa casa, em nossa cidade, em nossa nação. Nós pedimos, Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa terra, sara a nossa cidade, sara a nossa família, em nome de Jesus. Sara Deus, sara Deus, sara Deus. Nós não admitimos tanta coisa ruim, nós não admitimos tanta podridão, nós não admitimos tanta corrupção, e corrupção generalizada, não apenas no alto nível, mas desde um meu amigo de serviço, desde um companheiro meu de negócio. Quanta corrupção, quanta gente tentando passar a perna no outro. Nós não admitimos isso, ó Pai, e pedimos, sara o coração da nossa terra, sara o coração do teu povo, sara, Senhor, a sua igreja, uma igreja que quantas vezes tem ficado parada, omissa, e não tem clamado ao Senhor, porque já tem se acostumado com esse mundo, porque já tem se acostumado com esse século. E nós pedimos, Senhor, vem Jesus, governa essa nação, governa a sua igreja, a igreja é sua, teu é o governo da nossa igreja, teu é o governo da nossa nação, teu é o governo da nossa família, e teu é o governo da nossa vida, em nome de Jesus, glória a Deus. Que a graça, que a consolação, que o Espírito, que a paz que excede todo entendimento esteja com você, que o discernimento do Senhor esteja com você durante todos os dias de sua vida, e que principalmente o poder sobrenatural do Senhor esteja com você, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.